Imagina alimentar um país inteiro e no final do dia ser tratado como criminoso. É isso que está acontecendo com milhares de imigrantes nos Estados Unidos. Hoje a gente vai entender como o governo americano está caçando trabalhadores migrantes, o que isso revela sobre o racismo institucional nos Estados Unidos e porque essa história também diz muito sobre o Brasil. Hoje é sexta-feira, 25 de julho, e esta é a nossa segunda edição do dia. O foco desta edição é a contradição gritante, a repressão contra trabalhadores migrantes, que são, ao mesmo tempo, vitais para a agricultura dos Estados Unidos. Vamos começar, então, expondo o problema. A repressão institucional, né? Os efeitos imediatos das batidas do ICE, a hipocrisia do sistema agrícola e, assim, a inviabilidade de substituir esses trabalhadores. Então, o cenário é esse. Batidas recentes do Serviço de Imigração e Controle de Alfândega, o ICE, lá na Califórnia, né? Em Camarillo, Arquédia, afetando estufas, plantações. O alvo? Trabalhadores que são essenciais à espinha dorsal da colheita, muitos vivendo e trabalhando lá, olha, há décadas. E agora vivem com esse medo constante de deportação. É um contrassenso total, não é? Exato, é. É um paradoxo e o impacto ele vai muito além da fazenda específica que sofreu a batida, sabe? Como assim? O medo, ele se espalha. É como fogo em palha seca, né? Fazendas vizinhas começam a ver os trabalhadores faltando, às vezes por receio de serem parados no caminho, simplesmente pela aparência física, tipo tom de pele, usar bigode, coisas que podem virar um pretexto para abordagem policial. Nossa! E a consequência direta disso, uma queda brusca na produtividade, que o trabalho não anda. E imagino que existam números que mostram o tamanho desse estrago, certo? Sim, os dados são bem alarmantes, na verdade. Olha, um estudo da UC Merced, por exemplo, apontou uma queda de 3,1% no emprego privado total nas regiões afetadas por essas operações do ICE. 3% no emprego total, não é pouco? Não é, e tem mais. Um estudo de Stanford mostrou que a evasão escolar entre crianças de famílias imigrantes pode aumentar, assim, até 30% nessas áreas. 30%? Nossa, isso desestrutura completamente as famílias, o futuro dessas crianças. Exatamente. O impacto vai muito além do campo, né? E falando do trabalho em si, a Reuters chegou a reportar que, em alguns casos, até 70% dos trabalhadores faltaram depois de operações do ICE. 70%? É muita gente. E a Associated Press complementa. Quase metade desses que faltaram não voltou mais para o campo. Isso gera um prejuízo enorme na colheita, claro, e até um risco de desabastecimento de alguns produtos. Essa situação toda, essa vulnerabilidade, essa perseguição constante me faz pensar muito no que ativistas como Angela Davis falam, né? Que esse tipo de repressão não é bem uma falha do sistema, mas sim uma ferramenta usada para manter desigualdades, sejam raciais ou econômicas. A política definindo quem é o alvo. Perfeito. Isso é um exemplo muito claro do que a gente chama de racismo estrutural. Não é só o preconceito individual de uma pessoa para outra. São as próprias regras, as práticas, as políticas das instituições que, de forma sistemática, acabam mirando e prejudicando certos grupos por causa da etnia, né? Nesse caso, o perfil latino vira quase um critério automático para vigilância, para suspeição do Estado. E essa dinâmica toda, depender de uma mão de obra que é vital e, ao mesmo tempo, discriminar, perseguir. Isso soa familiar, né? Não acontece só nos Estados Unidos, imagino. Infelizmente, não. A gente vê ecos disso em muitos lugares, inclusive aqui no Brasil. É só pensar um pouco nas condições de muitos trabalhadores rurais em certas regiões, né? Ou mesmo na situação de imigrantes, sejam internos ou de outros países nos grandes centros urbanos. São pessoas frequentemente essenciais para a economia local. Sim. Mas que enfrentam preconceito, condições bem precárias, uma desconfiança constante. É a mesma lógica, né? Exploração junto com exclusão. É um paralelo importante mesmo. E aí, diante dessa crise toda lá nos Estados Unidos, qual foi a solução que o governo Trump propôs por meio da secretária Brooke Rollins? Bom, a ideia que foi apresentada era basicamente substituir os trabalhadores imigrantes que fossem deportados por cidadãos americanos que recebem assistência do governo, especificamente quem está no Medicaid, que é o programa de saúde pública deles.
A proposta mirava um universo enorme, tipo uns 34 milhões de adultos. Substituir trabalhadores experientes que sabem fazer o trabalho por pessoas de um programa de saúde parece, no mínimo, simplista, né? Já tentaram fazer algo parecido antes? Deu certo? Já tentaram, e assim, foi um fracasso retumbante. Nos anos 90, teve um programa específico para tirar gente da assistência social e colocar no campo. O Manuel Cunha, que é presidente da Nicei Farmers League, uma associação de agricultores, ele viveu isso. Ele conta que os empregadores detalharam tudo, as vagas, salários, condições, mas a adesão foi mínima. Quase ninguém quis. E o que aconteceu com os poucos que tentaram? Chegaram a trabalhar? Olha, de umas 70 mil vagas que estavam abertas na Califórnia na época, só umas 500 pessoas se interessaram. Pouquíssimas realmente começaram a trabalhar e quase ninguém ficou mais que alguns dias. Tem histórias de gente que nem achou a fazenda ou que pediu para ir embora no meio do primeiro turno. A conclusão do Cunha na época, que reflete um pouco a visão de alguns empregadores, foi que faltava ética de trabalho. Entendi. Mas será que a questão é só essa ética de trabalho? Ou será que esse trabalho é bem mais complexo do que parece visto de fora? Exato. Porque além da disposição, tem a habilidade, né? Colher uma fruta delicada sem amassar, podar uma videira do jeito certo. Isso exige um conhecimento prático, uma mão treinada. Não se improvisa isso. Verdade. Tem logo de cara. E a automação, que muita gente aponta como solução mágica. Ela também tem limites claros, né? Colher pêssegos, peras, cerejas, sem estragar, ainda precisa do toque humano cuidadoso. A máquina não tem essa sensibilidade. Faz sentido. E tem mais um ponto. Economistas como Giovanni Perry, da UC Davis, eles alertam: deportações em massa não criam mais empregos para quem nasceu no país. O que acontece é retração econômica na região afetada. Fica bem claro que a questão é muito, muito mais complexa do que só trocar um trabalhador por outro, né? Essa dependência é estrutural e as soluções propostas parecem ignorar completamente a realidade do trabalho e as consequências para todo mundo. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e já volta. Bem-vindos de volta. Seguimos nessa edição, onde a gente vai aprofundar um pouco mais a crítica, né? E discutir alguns caminhos possíveis, olhando para o que as fontes mostram sobre a situação dos trabalhadores imigrantes lá nos campos dos Estados Unidos. Sim, e um ponto, assim, bem central que as fontes destacam é esse uso político muito intenso de uma retórica anti-imigrante. Aquela história da retórica da substituição, sabe? Sei, aquela ideia de que estariam tomando o lugar dos nativos. Exato. Isso acaba sendo usado muitas vezes para fins eleitorais mesmo, né? Para tirar o foco do papel que é, na verdade, crucial desses trabalhadores para a agricultura do país. É fundamental. É uma contradição muito, muito grande, né? Porque, se a gente lembra, durante o auge da pandemia, essas mesmas pessoas foram chamadas de essenciais. Sim, heróis. Heróis, né? Garantindo comida na mesa de todo mundo, enquanto muita gente estava em casa se protegendo. Mas agora, o cenário que as fontes descrevem é o outro. É de medo constante, sabe? Enfrentando batidas migratórias. As operações da ICE, né? A imigração. Isso, da ICE. Mesmo gente que tá lá trabalhando, vivendo há 15, 20, às vezes 30 anos. Pois é. E fontes como o jornal The Guardian, por exemplo, pintam um quadro bem sombrio. Falam de um clima de terror mesmo. Terror. Sim, trabalhadores dizendo que se sentem caçados como animais. Tem relatos até de uma morte que ocorreu durante uma dessas operações lá na Califórnia. E olha que curioso, né? Muitos deles pagam impostos. Tem filhos que são cidadãos americanos que estão na escola lá, contribuem para a Previdência Social, ainda que, claro, muitas vezes sem ter acesso total aos benefícios ou à segurança de poder ficar. Vivem sempre com essa ameaça da deportação pairando. A mensagem que fica é cruel, né? São essenciais para o trabalho, mas parece que não pertencem à sociedade. É muito duro. Mas, assim, diante desse cenário todo, as fontes chegam a apontar alguma alternativa? Alguma proposta para mudar isso? Falam dessa lei da dignidade, o Dignity Act. O que seria isso exatamente? Então, essa é uma proposta de lei bipartidária, o que já chama atenção, né?
nesse clima político tão polarizado dos Estados Unidos. Com certeza. Ela tem apoio tanto de republicanos, como a deputada Maria Elvira Salazar, quanto de democratas, tipo a Verônica Escobar. A ideia básica é criar um caminho para que imigrantes sem documentos, mas que já moram lá direto desde antes de 2021, possam pedir uma autorização de trabalho. Ah, entendi. Uma autorização por quanto tempo? Válida por até 7 anos. Isso, claro, pagando taxas, cumprindo outras exigências. Então seria um reconhecimento de que eles estão lá, que contribuem, buscando uma regularização, mesmo que temporária, mas sem prometer cidadania logo de cara. As fontes veem isso como uma medida, digamos, de justiça e também de inteligência econômica. É por aí. Exatamente essa leitura. Organizações importantes do próprio setor agrícola, como o California Farm Bureau, que representam os fazendeiros, né? Certo. E eles mesmos alertam publicamente que essas operações da ICE causam, e aí eu cito, interrupções significativas, geram imprevisibilidade na mão de obra, o que coloca em risco a produção de alimentos, a segurança alimentar como um todo. Nossa. E aí fontes de análise política, como a Vox, a Cal Matters, elas sugerem que intensificar essas batidas talvez tenha mais a ver com agradar certas bases eleitorais do que com uma política migratória que faça sentido, sabe? Ignorando o custo econômico e, claro, o custo humano, que é imenso. Fica muito claro, então, pelas fontes, como a agricultura americana depende dessa mão de obra imigrante. E aí, ignorar a necessidade de dar condições dignas, alguma segurança para esses trabalhadores, parece um tiro no próprio pé do sistema que alimenta milhões, né? A contradição é gritante, sim. E alguns analistas nas fontes argumentam que isso é insustentável no longo prazo. Não dá para defender soberania alimentar e, ao mesmo tempo, gastar rios de dinheiro perseguindo e deportando justamente quem garante a comida no campo. A conta não fecha. As fontes meio que concordam que precisa ter uma abordagem mais realista, mais humana para essa questão. O que está acontecendo nos Estados Unidos não é só sobre imigração. É sobre como os poderosos tratam quem carrega o mundo nas costas. Exatamente. E para quem quiser se aprofundar, os links para as fontes que serviram de base para a gente montar esta edição e também o acesso a outros artigos sobre o tema estão todos lá na descrição do episódio. E se você curtiu essa edição e quer continuar acompanhando outras que expõem a hipocrisia do poder e defendem os direitos de quem realmente constrói a sociedade, se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo com quem possa se interessar e ajuda a fortalecer essa rede crítica. É isso aí. Um abraço e até a próxima. Lembrando que o Povcast vai ao ar de segunda a sexta, às 7 da manhã, meio-dia e 5 da tarde, e também aos sábados ao meio-dia.